Olá. Pena que tem essas luzes. Quer dizer, bom, vamos começar de novo. Hello, obrigada por estar aqui. Boa noite, Bento Gonçalves. Então, realmente, aqui eu cheguei com 3 e-mails. Aliás, um pouquinho antes, porque a Silvia me mandou esse anel que eu fiquei apaixonada. Mas, e daí o Bruno entrou em contato. Em 3 e-mails a gente já encontrou a data e conseguimos organizar tudo. E eu fiquei impressionada com a organização e com esse objetivo. Bom, por foto de mim mesma é uma coisa, era só para enquanto eu conversava aqui. Então, cheguei da Itália 2 semanas atrás, eu fiz o São Paulo Fashion Week, aí eu fiz o Minas Trend, que é a Semana de Moda de Minas, e daí vim para cá. E agora a gente vai falar sobre empowerment e o que quer dizer tudo isso. Mas antes disso, eu vou... Qual que eu aperto? Eu acho que não sei. Eu posso falar. Vai falando. E você vai me mandar? Fala, galera. E eu faço assim para você? Não, deixa... E você toca? Pode ser? Pode ser. Então, eu estou com notas, porque assim fica melhorzinho, tá? Então, vamos para frente. Vamos começar. Eu sou filha dessa senhora aqui, que eu não sei se vocês conhecem. E eu sou essa daqui da direita, a outra é minha irmã Alessandra. E a gente está aqui no apartamento da minha avó, em São Paulo. Pode ir. E essa é minha mãe. Eu tinha uns 8 anos. E ela devia ter menos do que eu tenho hoje. Mas além de ser filha de Costanza, que pode ir, que é essa aqui, isso foi agora em Milão. E eu queria só falar, estou com essa mesma bolsa hoje, que é uma menina de Porto Alegre, que está lá em Milão. Ela chama Paula Cademartori. Muito bacana ela, e ela tem uma garra incrível. Eu estou super orgulhosa dessa menina e eu ajudo muito ela com o blog, mas ela nem precisa, porque ela já é super talentosa. Então, além de ser filha de Costanza, eu também sou filha de Robert Blocker, que é um gaúcho. Ele nasceu em Santana do Livramento. Então, eu acho que muita da minha garra vem desse lado daqui. E empowerment quer dizer força, né? E meu pai, eu acho que me dá muita força. Ele hoje mora no Texas, ele nasceu em Santana do Livramento, foi criança em São Paulo, daí foi aos Estados Unidos e voltou ao Brasil. E para a aposentadoria ele achou que era melhor ir para o Texas por causa do momento que ele estava no Brasil. Esse é o ranch dele, pode ir para a próxima. E essa sou eu andando a cavalo com ele, só para vocês verem que eu também sou um pouco gaúcha. Então, estava contando da minha vida, só para apresentar vocês. Eu fui estudar uns 30 anos atrás, fora do Brasil. Passei por Rhode Island, nos Estados Unidos. Aí eu fui para Nova York trabalhar, onde eu conheci meu ex-marido, que me levou para a Itália para casar. Antes eu trabalhei na Bloomingdale's, e aí eu fui para a Itália e trabalhei num buying office. Isso é um pouco só para me apresentar para vocês, para que quem segue o blog ou não, saiba um pouquinho mais de mim, para saber por que eu chego a essas conclusões. Então, aqui foi meu casamento. Minha mãe é essa à esquerda. Eu com meu marido em Florença. Pode ir? Com a minha mãe. Mais do casamento. E aqui foi quando nasceu o meu primeiro filho. E essa é minha avó. Então, são 4 gerações. Então, eu mudei para Florença, me casei, tive filhos. Olha só. Pode ir. Okay, no carnaval lá é frio, né? Então eles vestem muito. Em vez de aqui todo mundo fica pelado, lá todo mundo se veste no carnaval. Pode ir para frente. E essa é na Toscana, os meus 2 bebês. E olha que linda que é a vista, essa é da minha casa. Mas eu não tenho nada a ver com a beleza da vista, só que a Toscana é linda mesmo, né? E hoje eles são assim. É o Cosimo e a Alegra, eles têm 20 e 18 anos. E essa é minha mãe, no elevador com o Cosimo. É o selfie, é isso mesmo. E daí demorou 4 homens, fora meu pai, para encontrar o homem da minha vida, que é o Roberto, mesmo nome do meu pai. Aqui a gente estava numa festa que o tema era rosa, por isso os flamingos, e ele está de camiseta rosa.
Então pode ir. Então esse é o Roberto, que é o meu companheiro hoje em dia, e é o fotógrafo que faz as fotos de mim para o blog. Tá? Então eu comecei o blog. Como que começou o blog? Então, eu falei que eu saí da universidade e fui estudar, trabalhar na Bloomingdale's, que é em Nova York, uma loja de departamentos. Dali eu fui para a Itália, Florença, e tinha uma coisa que se chama buying office, que é esses escritórios que ajudavam as pessoas que eram de fora a comprar mercadoria italiana e serviam de liaison, né? Como pode ser em português? Eles ajudavam toda a organização, né? disso. Então eu trabalhei lá. Daí eu fiquei grávida, saí, fiquei alguns anos com os meus filhos. E daí, quando eu voltei a trabalhar, fui para Santa Constância. Santa Constância é a fábrica da família, em São Paulo, de tecidos, onde trabalha também minha mãe. E lá eu trabalhava na Europa para eles e procurava tendência. Então, eu posso dizer que eu era uma trend hunter, se chama. Para quem estuda aqui, eu sei que tem umas meninas que estudam moda aqui. Trend hunting era uma coisa... Ainda é importante, mas hoje em dia com a internet não precisa mais que uma pessoa esteja lá. Você tem tanta informação na internet que você consegue ver as tendências, não só estando lá, sempre é bom ir viajar, abrir a mente e tudo, mas também pela internet você já vê muita coisa. Tanto que a gente vai falar disso, como mudou o equilíbrio com a internet, né? Então, eu estava trabalhando na Santa Constância e a um certo ponto eles quiseram ficar mais importante no digital, abrir um site e ter um blog dentro do site. O blog, eles pediram para eu fazer. E o blog chamava Consuelo Blog. Depois de um pouco, eles entenderam que o digital não era a estrada que eles queriam seguir, mas eu tinha gostado muito do blog, estava crescendo e decidi então ser blogueira e sair da Santa Constância. E aí que a gente começou o Consuelo Blog. Esse foi o bolo do meu aniversário, de 50 anos, que eu fiz em janeiro. É importante eu mencionar que eu fiz 50 anos, porque eu acho que o blog é um pouco diferente, porque a gente fala muito do que quer dizer ser uma mulher aos 50 anos. Vocês são muito jovens e talvez não sentem, pegam outras coisas do blog. O bacana de ver gente de todas as idades é entender que o blog fala um pouco para todo mundo, que um pouco de ser genuína não é só a gente falar de moda e de coisa fútil, que eu não estou condenando, porque eu acho muito bom. Futilidade faz parte da vida. Mas também aprender outras coisas e falar dos equilíbrios e das dinâmicas que existem na moda e no business da moda. Então, fazer 50 anos é estranho, porque é mesmo um momento, pelo menos para mim foi, um momento onde muita coisa mudou. O blog estabeleceu muito e eu também comecei a fazer essa campanha de lingerie, por isso que o bolo é um corselet. Eu comecei a fazer essa campanha de lingerie para a Valizer, que foi uma coisa que ninguém esperava, acho que nem eles, nem eu. Eles me chamaram e falaram, você quer fazer a publicidade para a Valizer? Eu falei, lógico, why not, né? É um business e ótimo. E daí eu perguntei, mas você não vai achar que eu, com 50 anos, vou usar lingerie? E o Gustavo Rossetti, que é o dono, ele falou, eu entendo de lingerie, você entende de blog, faça o que você quiser. E o meu namorado, o Roberto, que é fotógrafo, falou, olha, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa legal. Então, eu comecei a fazer os posts com a lingerie, usando a lingerie, e nunca aumentou tanto os números de homens que me seguem no Facebook. Foi imediato, né? É impressionante, é tão fácil, o homem é tão fácil de ler, não é? Então, mas hoje a gente está aqui para falar de empowerment. Empowerment foi uma coisa que foi acontecendo justamente por causa do lingerie, por causa dos 50 anos, por causa de um artigo da minha mãe que saiu na Folha. E várias coisas a gente começou a falar do que quer dizer empowerment. O que é esse momento da mulher, não só de ter 50 anos ou não, não é só isso. É a posição que a mulher hoje tem no mundo. E esse é um pôster da Segunda Guerra Mundial, quando, nos Estados Unidos,
quando os homens iam lutar. E o que acontecia com a indústria para quem ficava? Faltava mão de obra, um pouco como falta aqui, me disseram, em Bento Gonçalves e o sul do Brasil. E o que eles fizeram? Começaram a chamar mulher, que mulher não trabalhava, isso era, o que era? 39, né? Então, mulher trabalhava pouco, era do lar, né? Ficava em casa. Então, eles começaram a mudar a mentalidade, fazendo pôsteres assim, e colocando as mulheres nas fábricas, porque não tinha mais homem para trabalhar. Então, foi um pouco um começo da mulher pensar que, uau, eu posso trabalhar também? Sabe que estranho? Começar a ganhar um dinheirinho, coisa assim. Mas olha só, aqui eu pesquisei na internet, encontrei várias fotos das mulheres trabalhando, mas era uma novidade. Aqui são fotos posadas, né? Não sei se elas estavam sempre tão elegantes e tão limpinhas, mas era importante, realmente foi revolucionário. É importante a gente entender que isso, em 39, foi revolucionário para a mulher. Então, a gente estava falando das coisas que foram importantes para a mulher, para essa emancipação que aconteceu para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, primeiro foi ela conseguir começar a fazer um dinheirinho. Essa coisa foi a emancipação, porque foi estranho, isso uma coisa, eu tenho que falar uma parêntese aqui. Eu sei que é meio pulado quando eu converso, mas espero que vocês estejam entendendo, tá? Porque assim que os homens voltaram da guerra, elas tiveram que desistir do trabalho. Isso daí foi meio uma coisa, ficaram meio irritadinhas, né? Voltar ao lar, quando elas tinham acostumado a trabalhar. Então, bom, tudo bem, isso daí, mas a gente vai evoluindo. Não, volta um pouquinho, volta uma. Então, as coisas que mudaram a mulher de então até hoje, as coisas que fizeram a mulher chegar a uma emancipação, foi primeiro o voto. Isso daqui, no Brasil, a primeira vez que a mulher votou, sabe quantos anos atrás? 80 esse ano. 1934 foi a primeira vez que a mulher pôde votar. A segunda coisa foi a pílula. A pílula não é só que fez com que a mulher não tivesse filhos, que lógico ajuda, né? Mas foi a primeira vez que o homem teve que pedir à mulher: posso ter um filho? Você entende o quanto isso muda o equilíbrio entre homem e mulher? Você tem um poder. O cara quer reproduzir, quer ter seus herdeiros, né? Quer passar o seu DNA, ele não mais pode decidir quando ele quiser. Ele tem que pedir a permissão à mulher. Isso foi uma questão de empowerment gigantesca para a condição da mulher. Então, o dinheiro, o voto e a pílula foram as coisas que mais mudaram a condição da mulher nesses anos, para a gente chegar a hoje. Deixa eu ver que slide tem depois. Então, a gente, nessa revolução que a gente foi chegando, essas foram as coisas que ajudaram a mulher a ter emancipação. Se vocês tiverem pergunta, pode interromper, porque eu acho que fica mais dinâmico, mas todo mundo tem vergonha de fazer pergunta mesmo, então não adianta nem falar. Obrigada. Então, além disso, aconteceram certas coisinhas que revolucionaram a posição da mulher. Primeiro foi o Women's Lib, que foi nos anos 60, quando a gente queimou o sutiã, que a Valizer não escute, né? Por quê? E aqui são as mulheres Freedom Trash tirando o sutiã, porque elas achavam que o sutiã era algo tipo uma armadura, algo assim. E junto com isso veio o unissex. Olha só que sexy esses homens. Ou as mulheres, eu não sei quem está mais sexy nessas fotos. Então isso foi entre os anos 60 e 70. Então a mulher, a gente passou a guerra, a gente chegou à pílula, as pessoas ficaram mais liberais, se soltaram do sutiã, e você vê que isso que é interessante, como a moda sempre vai junto com as condições sociais. Do momento que a mulher quis se tirar o sutiã, ela também começou a se vestir como homem. E o homem foi chegando mais perto da mulher. Pode ir. Olha só que coisa mais sexy. Isso são fotos verdadeiras da época. Vamos aí. Dali, dos anos 60 aos 70, a gente passou os anos 80 e quebrou o glass ceiling. Glass ceiling é o que eles chamam nos Estados Unidos daquele teto de cristal, né, de vidro, onde a mulher não conseguia passar. A mulher podia entrar no trabalho, começar a crescer, mas ela nunca conseguia ser os números 1, 2, 3, 4 nas companhias, nos anos 80.
E o que aconteceu na moda? A gente começou a ter ombros, para ter aquela igualdade no jeito de se vestir entre o homem e a mulher. É engraçado como essa coisa aconteceu. E alguns de vocês podem lembrar desse filme, como Melanie Griffith era Working Girl, justamente onde a mulher começa a quebrar o glass ceiling. Daí a gente chega aos anos 90 e começa a ter essa vontade não só de... A gente conseguiu o Women's Lib, a gente conseguiu dinheiro, conseguiu a pílula, conseguiu o que era o voto, mas, de repente, a gente sentiu que não era mais feminina. A gente não queria que o homem abria a porta, essas coisas. Agora, sabe, do carro, do restaurante. De repente, o que a gente ficou assim meio... Mas nós somos mulheres, né? A gente está empowered, está forte, mas o que a gente precisa? A gente também quer ser feminina. E isso que me abriu os olhos foi um artigo da Elle, do ano passado, que falou das super cinquentonas. E fala como nós somos as cinquentonas mais bacanonas que tem tido na história do mundo, né? Porque hoje em dia as cinquentonas era como as 40 dos anos anteriores. E como a gente se sente esses furacões de mulher, né? Porque a gente pode tudo. E além de tudo, a gente quer ser feminina ao mesmo tempo. Então, achei isso muito interessante. E aqui, então, eu mostro como eu estou fazendo a lingerie da Valizer, as publicidades. Essas são fotos que aparecem no blog. Pode ir para frente. Tá vendo? Estou tentando fazer uma sensualidade um pouco velada, né? Mais uma? Acho que tem uma terceira. E pode ir para frente. E aí, eu descobri, eu estava lá na Itália, tranquilinha, escrevendo o blog, e o pessoal da Bazar, aqui do Brasil, me liga e diz: você quer responder às críticas da tua campanha da Valizer? E eu disse: mas que críticas? Porque foi engraçado. O que eu senti também é que assim que eu coloquei as fotos do lingerie dentro do blog, todos os comentários eram positivos, e as mulheres diziam: finalmente, você não precisa ter 20 anos, não precisa ser magra, não precisa ser alta, não precisa ter a pele perfeita, pode ser sardinha, para fazer uma publicidade para se sentir sexy. E eu não tinha ouvido nenhuma crítica, mas parece que tinham várias, até eu estava lendo, eu te escrevi aqui. Deixa eu ver. Sabe, o pessoal falando: mas ela é filha da Constança, que vergonha, ela está fazendo papel de menininha, o que é isso? E aí eu entendi outra coisa, falando de empowerment, mas também falando da condição da mulher no Brasil. Porque fui escrevendo o artigo e descobri que o problema não era tão eu ser velha para fazer as fotos, porque as fotos são elegantes, não são nuas, né? Tem um pouco de trabalho em cima. Mas é que no Brasil é errado ser velha. Isso é uma condição muito mais limitadora, não falo essa palavra, né? Mas dá para entender? Te limita muito mais do que qualquer coisa que os homens faziam antes, ou igual. Quer dizer, de não nos deixar votar, não nos deixar trabalhar, esse tipo de coisa. Você dizer que uma velha não é certo ser velha, quer dizer que depois dos 30, 40, as mulheres têm que se suicidar, não entendo, né? Então foi muito, muito interessante, eu acho, para essa situação que a gente falou de empowerment, esse artigo aí. Aí eu cheguei, daí me chamaram a atenção outros 2 artigos que saíram numa revista americana que se chama T, que é do New York Times. E deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Eu queria falar exatamente. Onde eles falam de como a moda tem acompanhado todo esse comportamento. Então, a gente falou dos anos 60, 70, 80, onde a moda refletia uma necessidade social. Hoje em dia, com a internet, a gente mudou muito esse equilíbrio. Antigamente, tinha uma ditadura das revistas. A editora da revista era quem comandava as tendências, os estilos. Era ela que dizia o que era o estilo e o que era a tendência. Só que a coisa que é interessante é que muitos dos editoriais existem porque aquela marca comprou uma publicidade. Então, na verdade, várias revistas se influenciam
pelas publicidades. Estou explicando direito? Então, isso daqui, lógico que mexia um pouco com o que era a tendência. Se você não comprava a publicidade naquela revista, você não era tendência. Isso não tem sentido, né? Então, o que aconteceu? Com a internet e com os blogs, esse equilíbrio mudou completamente. Hoje em dia, quando você vê um desfile, ele é influenciado pela rua, e a rua é influenciada pelo desfile. E o blog, muitas de vocês, lógico, se me conhecem, sabem o que são blogs, seguem blogs para ver o que é tendência, mais do que as passarelas. Porque quem que consegue, hoje em dia, imaginar você na rua, eu vi até um filme, né, assim, carregando a bolsa assim, como tem nas revistas. Você acha que é assim? É assim que a gente anda pela rua. É isso que é empowerment de mulher. Você sair com a bolsa desse jeito, você posar desse jeito. Você, né? Ou você está no chão, no meio das flores. Quer dizer, todas as situações editoriais, que é um pouco para chamar atenção, lógico, você tem que ser um pouco poético, mas perdeu muito a realidade. E o espaço que os blogs encontraram foram justamente porque as revistas perderam contato com o que era a realidade, com o que a mulher queria ver. Ela queria entender como que ela tem que se vestir. Ela pode se vestir inteira de uma marca dos pés das cabeças. Não existe mais. A realidade a gente via no blog, nos looks do dia, na street style, esse tipo de coisa. Então é aí que a gente vê como o empowerment da mulher casa com a moda e casa com o momento digital que a gente está vivendo. E o que esse artigo dizia, que era muito interessante, que eu achei, deixa eu ver se eu leio direitinho aqui, ó. Então, buscamos hoje na moda um conforto, facilidade de vestir e, se tivermos sorte, algo que nos faça parecer mais magras. Aquela coisa da gente se encontrar na frente do armário lotado e dizer, não tem nada para usar. Mãos para cima, quem já sentiu isso? Olha só. Porque a gente vai às lojas, né? E uma coisa é a luz do camarim, você tá assim, é tão engraçado. Quem já foi com uma amiga para uma loja fazer compras, vê a amiga na frente do espelho, ela nunca é como ela é de verdade. Não tem uma pessoa, mulher, né, que não se olha no espelho e não faz, não é? E ela, eu me vejo, eu também, minha filha imita quando eu me olho no espelho direitinho. Aquela coisa assim, mas eu nunca estou assim, eu estou assim, né? A barriga está para frente, não sei o quê. Aí você vai no armário, você quer se vestir, você está se sentindo inchada, você quer conforto, você não pensou se uma coisa combina com a outra, então aquele drama de armário, né? Então, e a coisa mais importante que eu acho quando a gente vai fazer essas compras é pensar no estilo. E tem que é a mesma coisa do empowerment, né? Estilo e empowerment quer dizer você saber quem você é. Você ter a força de dizer, eu sou feminina, eu queimei o sutiã, mas hoje eu uso sutiã. Quando eu comecei a sair com o Roberto, ele abre a porta do carro, abre a porta de onde a gente vai. E eu falei, sabe essa coisa que você faz aí de abrir a porta? Não pare nunca! Entendeu? Porque a primeira coisa, depois de 3 meses, 5 meses, depois você dá para ele, eles param de abrir a porta. Então eu falei, essa coisa aí você não vai parar, tá? Porque eu gosto. Não por isso eu não sou uma mulher independente, não por isso eu não venho ao Brasil 3 semanas trabalhar. Deixo os filhos e o namorado lá. Não por isso eu não deixo de controlar ele. Fazendo aquelas ligaçõezinhas, não no celular, mas no telefone fixo, você tá em casa, né? Aquela coisa. Então eu acho que tudo isso tem a ver não só com eu acho que todas as mulheres que vieram antes de nós nos ajudaram a chegar nessa posição aqui. A gente não teria essa segurança se a gente não tivesse queimado o sutiã, se a gente não tivesse usado as ombreiras, se a gente não tivesse, que mais? O voto, a pílula, né? Todas essas coisas nos ajudaram. Então, o artigo que eu li falava justamente disso, falava de encontrar o seu estilo. Daí, depois disso, eu também encontrei, através de uma leitora do blog, ela diz, a minha filha, chama Karim, e seu marido, Fred,
que são brasileiros, desistiram da vida. Eles eram jornalistas muito inteligentes aqui e foram para a Alemanha em busca da felicidade, porque eu acho que além do empowerment, além do estilo, além da felicidade e da feminilidade, quer dizer, da feminilidade, a gente busca a felicidade. E eles foram para a Alemanha buscar a felicidade. E eles criaram um projeto que se chama o Glück Project, que é um blog maravilhoso, que fala de como encontrar felicidade. E eles pediram para eu escrever algo para eles. Então, peraí, eu queria terminar essa palestra aqui, antes de abrir para as perguntas, né? Falando justamente o que eu escrevi para eles sobre ser feliz. Essa é a Karin e o Fred. Mais uma. De quando eu cheguei em Florença. Eu cheguei em Florença aos 26 anos e aqui eu explico tudo. O meu primeiríssimo entardecer em Florença me trouxe lágrimas. Não foram de emoção, e sim de tristeza. Eu mudei para lá para casar com o meu ex-marido, tá? Para uma menina energética de 26 anos que havia morado em São Paulo e Nova York, as luzes amarelas dos lampiões dessa cidade medieval entravam em enorme contraste com o azul daquelas das metrópoles. Eu tinha vindo de São Paulo, fui a Nova York e parei em Florença. Se vocês veem as cidades grandes, elas têm luzes azuis. Em vez de Florença, são esses lampiões todos amarelos, tá? Peraí. Não vi esperança e o amor pelo homem que me trouxe à Itália naquele momento não bastava. Mas havia decidido. Casei, tive os filhos e fui me adaptando. Mas não muito. Não estava feliz. As crianças pequenas eram lindas, mas eu não sou mãe de bebês. Isso é uma coisa difícil, às vezes, para admitir. Uma mãe. Eu não gosto de bebê. Eu gosto de filho maiorzinho. Se pudesse, eu já pegava eles maiores, mas tem que passar todo o da parte do bebê. Que não é que eu não gostei, mas eu não sou mãe de bebê. Gosto muito mais da adolescência e depois, onde podemos discutir e dividir as nossas opiniões. O peso da infelicidade distanciou o casal e veio o divórcio. Lembrem também que nos anos 90 a internet ainda não existia. Viver em Florença significava só isso, viver em Florença. Com a separação tive que me reinventar. Mudei um pouco a casa, as crianças cresceram, comecei a trabalhar e a internet chegou. Viajei muito e as luzes não pareciam mais tão amarelas. Mais 10 anos se passaram e virei blogueira. Os filhos viraram adultos e conheci um homem que me entende, respeita e admira. Sou feliz e isto com as luzes amarelas mesmo. Vejo a beleza nas coisas, não sei se conseguiria chegar só aqui, mas sei que cheguei. Quando tenho problemas, e são tantos, penso que se fosse outra pessoa observando a Consuelo, teria inveja. Sua vida é tão linda. Ela é bonita, ama, tem sucesso, tem família, casa e até uma certa grana. Portanto, sabendo disto, me concentro em ver o belo em tudo, em sorrir, em socializar, em aprender com os outros. Isso que eu faço todos os dias no blog. Quando eu leio os comentários, é justamente para aprender. Sinto que é uma responsabilidade perante a sorte, ou fortuna, como dizem os italianos, palavra que deixa muito menos ao acaso. Os lampiões amarelos hoje, para mim, são lindos, e isto me faz chorar, mas de emoção. Então, com isso, eu queria agradecer que vocês estão todos aqui e começar a passar para a pergunta e resposta. Será que a gente consegue? Vamos ver? E obrigada a vocês todos por estarem aqui. O que você acha, Sérgio? Alô? Gente, quero deixar uma coisa clara para vocês. Quando a Consuelo disse para vir, eu disse: nós vamos bater um papo com a galera e tal. Aí, toma uma água enquanto eu falo. A ideia é bater um papo, um negócio mais informal e tal. E aí, sexta-feira, eu disse assim: tá, Consuelo, como é que a gente vai fazer com teus slides e tal, não sei o que, tu me manda, como é que a gente vai... E ela: que slides? Eu achei que era só pra gente chegar e bater um papo. Então eu disse: não, faz uma introdução,
e vai lá e fala. E a ideia é mesmo, porque como ela tem muito conteúdo, muita coisa que vocês provavelmente devem ter lido e tem dúvidas, a ideia é exatamente que ela sente nessa cadeira aqui e bata um papo com vocês. A gente vai providenciar um microfone mais longo para chegar pelo menos até ali na metade. Mas acho que se vocês levantarem o braço e pedirem, acho que rola. Tá? Valeu. Obrigada. Mas enquanto eles arrumam esse microfone, eu vou responder a uma pergunta da Eliana que eu não respondi hoje à tarde. Que acho que muita gente quer saber. O que minha mãe faz da manhã até a noite? Não é isso? É isso que vocês querem saber? Nada de empowerment? Então, bom, minha mãe é a Costanza Pascolato, né? E ela não foi sempre a Costanza Pascolato, né? Ela era uma mulher que se separou por via do amor com crianças pequenas e ficou deserdada, é assim que fala? E teve que se reinventar, um pouco como quase todas nós fazemos. Eu acho que é um pouco um destino, um karma das mulheres da nossa família, porque a minha avó, como acho que muitos de vocês têm os avós ou bisavós imigrantes italianos, veio da Itália, né, perderam tudo e tiveram que se reinventar aqui. Minha mãe perdeu tudo por escolha própria, teve que se reinventar, e eu um pouco também, porque cada vez quando eu divorciei, quando saí da Santa Constância, eu tive que arregar as mangas, né, levantar as mangas e trabalhar. E trabalho e nunca tive tão feliz. Mas, anyways, para responder o que a Costanza faz todas as manhãs, ela é uma mulher que é virginiana e ficou super disciplinada nos anos. Ela era, antigamente, eu lembro muito bem que quando ela dava um jantar em casa, chegavam, nós todos somos crônicos, pessoas que se atrasam. E meu pai detesta isso, né? Eles são divorciados há, deixa eu ver, uns 40 anos, mas são amigos ainda. Então chegava o pessoal para o jantar e minha mãe correndo pelada pela sala, que ela ainda não estava pronta com a toalha, né? Assim, já estou chegando. E as pessoas entravam e esperavam enquanto ela se arrumava. Com os anos, ela e a disciplina, ela super se organizou e ela é incrivelmente pontual e disciplinada como boa virginiana. Então ela acorda de manhã e demora 2 horas para o que ela chama de restauro, né? Então ela começa, toma o seu banho, mas eu acho até ela faz umas coisas absurdas, tipo, ela põe creme no corpo antes de entrar na água e depois, porque ela acha que assim a pele fica mais molinha. Aí, o que mais que ela faz? Aí ela se arruma, aí começa o cabelo, sabe, para ficar aquele cabelinho levantado assim. Aí o olho é aquele drama, a linha aqui que virou trademark dela, aquele delineador no olho, demora meia hora, quase cada olho. E você não pode interromper, porque seca, porque molha, porque coisa. Se você chega no meio do olho, estou fazendo o olho. Então aquela para tudo, né? Então ela faz o olho, aí ela se veste com a roupa que ela já escolheu o dia anterior, e daí ela vai... ela vai ao Pilates, que ela faz... Acho que ela faz já 15 anos, porque ela tem uma coluna, minha mãe foi bem malandra, né, nos anos, ela caiu do cavalo, mas ela também caiu dançando aquele rock and roll, que o cara jogava ela no ar, então a coluna dela, em vez de ser assim, é assim. Então, para compensar a coluna, o Pilates, o senhor Pilates inventou todos esses exercícios do Pilates justamente porque ele tinha uma coluna arrebentada. Então ela faz Pilates, aí ela se veste e vai à fábrica umas 3 vezes por semana. E as outras vezes ela vai às várias responsabilidades que ela tem, ou de consultoria com a Gasterno, ou agora ela acabou de fazer uma bolsa, ela fez um óculos com a Chili Bean, foi até engraçado. E isso. E quando ela tem que escrever também, ela não responde o telefone. Eu já entrei no escritório dela, lá na frente do computador, com um cristal na cabeça, para ver se vinham as energias boas para ajudar ela a escrever.
Então, esse é o tema da minha mãe. Não sei o que mais vocês querem saber dela. Muito. É? Ah, meu dia, mas peraí. Então, não, quer dizer, a pergunta é se me incomoda a comparação. Não é justo que é normal. É normal. Mas acho que, por exemplo, muitas de vocês não me seguiriam ou não estariam aqui se não fosse por ela. Então, vocês não escutariam o que eu tenho a dizer se não fosse por ela. Então, no fundo, mãe e filha sempre tem uma certa rivalidade. Isso é algo que eu tenho que trabalhar, mas eu acho que é bem normal, né? Mas poderia ser muito pior. Eu acho que se a gente não tem um problema, tem outro com a mãe, né? Então, o fato que ela é essa pessoa conhecida, hoje em dia eu falo, filha de diva é divina. Então, era mais difícil quando era pequena, que ela sempre foi muito linda, muito linda. Então, eu de jovem, como fala, adolescente, eu era gorda, de propósito, para não poderem comparar. Entendeu? Eu era bem gorda. E assim você não podia comparar, porque a coitada Consuelo, não é que ela não é bonita, é que ela é gorda. Coisa assim. Então, quer dizer, a comparação é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que o problema é meu, não é entende? Não é de ninguém, não é dos outros que me comparam com ela. Sou eu que tenho que aceitar que é lógico que me comparem com ela. Né? Mas o blog tem uma expressão diária. O blog foi um espaço que eu encontrei para as pessoas ouvirem a minha voz. Porque, por exemplo... Lugares maravilhosos. As fotos? Bom, porque como eu mostrei ali, eu moro em um lugar maravilhoso, mas não é porque eu sou extremamente rica ou eu tenho muita sorte, mas é porque lá tudo é lindo, realmente. É difícil você encontrar um lugar feio, né? Mas, peraí, eu estava falando outra coisa. O blog, isso. Não, isso então, foi encontrar minha voz, porque o que foi interessante para mim, pelo menos assim, que, lógico que eu vou a desfiles há vários anos, e eu conheço pessoas da moda que são importantes no Brasil, porque são amigos da minha mãe e porque eu vi a vida toda, vários eu cresci junto. Então, se eu quiser ligar para uma Lilian Patti, ou Érica Palomino, ou quem mais pode dizer, eu pego o telefone e ligo. Então, isso é uma sorte que eu tenho por causa da minha mãe. Agora, eles não sabiam o que passava dentro da minha cabeça. Eles sabiam, é a filha da Constança, ela se veste benzinho, às vezes ela é mais bonita que outra, às vezes ela está gorda, às vezes está magra. Né? Mas não sabiam o que passava na minha cabeça. Desde que eu tenho o blog, eles começaram a me respeitar mais. Porque eu coloco conteúdo no blog. Eu tento falar, eu não sou uma grande oradora, né? Então, as ideias eram interessantes dessa palestra, mesmo que eu não soube, de repente, falar muito bem em cada ponto. Mas você vê que é interessante ver como, em momentos diferentes da história, a moda segue uma condição da mulher. Não só, por exemplo, depois da guerra, também o Christian Dior criou aquelas saias que se chamam New Look, que era feito de 12 metros de tecido. Era uma reação quando na guerra você não tem nada, de repente você tem uma moda onde você está usando 12 metros para fazer uma saia. É uma reação à condição que foi da guerra, né? Mas a gente estava falando de uma condição feminina. E isso que é interessante também, né? Como a gente hoje fala de moda também como uma condição social. Agora, é interessante, as pessoas sempre me perguntam, hoje eu coloquei no blog, eu não sei, algumas de vocês que seguem o blog conhecem esse vídeo que chama Constança e Marilu, que é a Constança falando com a amiga dela, Marilu, e já está no 4º capítulo. E é terças e quintas, são 7 minutos. É bem bacana, porque são duas mulheres muito interessantes, falando tudo sem censura. E hoje é sobre a Boazuda Periguete. Então, o PhD da Periguete, né? E as pessoas me perguntam, o que você acha da Periguete, para mim, né? Vindo da Europa, você que tem gosto, o que você acha da Periguete? Então, eu acho assim, que pelo menos ela tem estilo. Acho que ela sabe exatamente como ela quer se vestir. Então, eu respeito a Periguete por ela ter estilo. Acho muito mais
perigoso ou ruim você não ter estilo do que você ser periguete. Acho que a periguete faz ela mesma feliz, o homem dela feliz e o mercado feliz, porque elas consomem como loucas, né? Então, eu acho que a periguete não é uma coisa necessariamente negativa. E a Constança fala muito disso hoje nesse vídeo, que é muito bacana. Então, é uma condição, eu acho que é uma condição também social do Brasil. Muitas vezes você vê a brasileira andando pela Europa, você reconhece a brasileira, porque ela tem uma sensualidade diferente. Cabelo comprido, cabelo bem tratado. Tem várias coisas que são típicas da cultura brasileira. Agora, você fala de outras coisas que eu falo no blog, lógico, eu falo muito da minha vida, eu falo dicas de viagem, dicas para se divertir, de museus a restaurantes, da mala, como se vestir, que você pode fazer. Na Itália tem menos serviço, se for pegar um trem que é muito eficiente para ir de uma cidade a outra, não tem ninguém para carregar a tua mala, então é melhor que você tenha uma mala que não seja muito pesada. Você pode viajar com 3 sapatos. Esse daí é o truque número 1 da mala, né? Talvez número 2. Número 1 é você colocar todos os looks em cima da cama e, dependendo dos números de dia, criar looks e ter uma color story, né? Uma família de cor para as coisas todas combinarem. E daí os 3 sapatos, um para andar, um para chuva e um para noite. Com isso você deveria conseguir viajar. Além do fato que você vai comprar um monte de coisa lá. Então é sempre bom, a mala não está totalmente amarrotada, né? Deve ser super difícil ter uma ideia todos os dias pelo lado, tem que alimentar eles. Mas eu acho muito mais difícil você ter um look todo dia. As pessoas que fazem look todo dia, eu estou sempre de pijama em casa, escrevendo, então eu acho que não é tão difícil assim. Consuelo, primeiro é uma honra estar aqui contigo. Queria dizer que eu te achei linda em todos os sentidos. E eu acho que tu prova que a elegância é muita simplicidade. Mas eu queria uma definição tua bem simples de elegância. E eu queria como é que é teu olhar perante a moda do Brasil nesse momento que a gente vive agora? São 2 perguntas que de repente podem se complementar. Então, uma definição de elegância? Para ti, o que é elegância hoje em dia? Eu queria o teu olhar, um olhar mais expressivo, enfim. É que para mim, elegância sempre é um comportamento. Só que eu não sei se é isso que as pessoas querem saber. Eu acho que elas querem saber se é um sapato alto ou um sapato baixo. Mas não precisa ser? Porque eu acho que elegância é um comportamento, absolutamente. Não existe coisa mais importante que isso. Eu acho que é você olhar no olho e falar e dar um sorriso. Eu acho que é você falar bom dia, boa noite para quem trabalha para você. Eu acho que é você... às vezes é até... Eu acho que um pouquinho o Brasil, com essa história, ficou muito classudo, sabe? Classe alta, classe baixa. E um pouco as pessoas perderam a noção, às vezes, no Brasil, do que é ser elegante no comportamento, né? Porque eu vejo um pouco respeito às pessoas que trabalham para você, que seja a mulher no supermercado ou a pessoa que te ajuda em casa, ou de casa em geral, sim, mas assim, uma pessoa que você não conhece, ou o garçom. Eu já vi tantas pessoas pedirem água assim, abanando a garrafa. Uai, né? A pessoa está ali e está tentando construir uma vida. Olha no olho e diz, por favor, posso ter uma água com gás? Sabe? Isso eu acho elegante. Eu acho você ser coerente, elegante também. Tentar ser. Todo mundo tem contradições. Nossa, eu sou a primeira. Mas tentar reconhecer quando você erra, isso é uma das coisas mais diferentes e é uma das coisas mais elegantes, eu acho. Quanto à moda no Brasil, eu acho assim, eu acho que o valor criativo da moda brasileira é altíssimo. Especialmente hoje que as pessoas têm acesso a muita informação. Viajam, então eu acho isso importantíssimo. O que falta muito no Brasil é a qualidade do acabamento nas peças. Falta muito isso. Um pouco é por não saberem, por nunca ter visto, um pouco é pelo custo, um pouco é pela preguiça. Às vezes, quando eu trabalhava na Santa Constância, eu dizia, por que alguém escolhe um certo tecido para fazer certos acabamentos que não tem nada a ver com aquele tecido? Então,
bolsa com costura torta, uma coisa que eu não consigo imaginar, sabe, eu detesto. E alguns dos meus leitor especificamente, ele era designer de bolsa no Brasil, e ele me mandava os desenhos dele, e eu falava, olha, isso está bonito, mas por favor, quando você for produzir, eu quero uma costura reta. E ele falava, mas quando são 2, 3 pedaços de couro junto, é difícil. Eu falei, não, como assim? Então não faz, muda, põe menos camadas de couro, né? Esse menino me pediu uma carta de recomendação para ter uma bolsa na Marangoni, em Milão. Ele conseguiu, ele está lá agora. Eu nem consigo vê-lo de tanto que ele está trabalhando. E ele fica me escrevendo no Facebook e ele me conta. Ele diz, entendi da costura reta, a primeira coisa que ele falou. E daí ele falou, hoje eu tive um momento incrível, eu entendi do que você estava falando, da qualidade, do design, da costura, todas essas coisas. E ele acabou de terminar o primeiro semestre e os professores falaram que ele tem um talento incrível. Ele chama Ivan, não Lins. Não, vai ser. Oi? Ele ainda vai ser. Eu espero, né? A gente já até fez que o meu número é o número 4, então Ivan é IV, né? 4 em romano, então já essa é o brand, vai ser a marca dele. Mas os professores falaram super bem que ele tem um talento enorme, que eles pediram o trabalho final dele para mostrar para outras classes. Ele está super feliz. Mas ele teve que entender que a qualidade também faz parte do processo criativo. Então, acho que um pouco é isso que eu tenho a responder para o Brasil. Tu falou que tu já foi gorda, já foi magra, já foi gorda de novo. Magra nunca fui. Nunca. Né? Então, aí, assim, dentro de tudo isso, como tu achou o teu estilo? E o que tu aconselha para as pessoas para procurarem no seu estilo? Boa pergunta. Sabe que eu não sei? Eu acho que, realmente, eu tive a sorte de... O meu marido, ele era produtor de tricô, né, de malharia. Sabe, tá como quente o ar? Eu não sei. Só esfriando aqui. Obrigada. Minha mãe fala que eu sou e às vezes falta o tipo da língua certa. Sabe a califação, sabe? Então, eu aguento frio, mas calor eu não aguento. Então, peraí. Então, quando eu comecei a namorar com ele começou a trazer um pouco os suéteres que eles faziam. E ali foi a primeira vez que eu comecei realmente... Não, tem antes. Quando meus pais separaram, eu fiquei com meu pai. Eu e minha irmã moramos com meu pai, junto com a nossa governanta Blanche, que foi governanta da minha mãe, e depois me ajudou com os meus filhos. Ela morreu 2, 3 anos atrás, com 97 anos. E eu me vestia, eu lembro, eu tinha 2 jeans e 5 camisetas. E eu usava uma semana um jeans, outra semana outro jeans. Isso era nos anos 70, fim dos anos 70. Metade. E a camiseta uma para cada dia da semana. E não me interessava zero. Aí eu mudei, vim morar com a minha mãe em São Paulo. E imediatamente, eu não sei, eu acho que era psicológico, você vê? Imediatamente eu comecei a querer mais roupinha, a criar uns lookzinhos. Eu sempre fui uma que ia criando um look. Eu acho que um pouquinho é de dentro, você gostar ou não de se vestir, de criar um estilo. Mas ainda era um estilo nascente, né? Daí, quando eu conheci meu marido, ele começou a trazer coisas da Europa. Então, você vê que, para mim, foi muito psicológico. Foram as pessoas em volta de mim e como eu me sentia psicologicamente perto deles e começando a buscar o meu estilo. E hoje em dia, com tudo que é disponível, porque realmente nos últimos, digamos, 15, 20 anos, com fast fashion, a disponibilidade de moda mudou completamente. Porque antigamente, a gente não tinha moda acessível. E nem tanta moda. Hoje a moda é acessível. O que está na moda é acessível, custa pouco e você pode misturar. Tanto que, em geral, você tem o que hoje em dia é super normal falar, é o high-low, onde você mistura as peças que custam pouco com as peças que custam muito.
uma peça custa muito, com outras peças custa um pouco. Basta ver a influência que teve a Forever 21, que aqui mexeu com todo o mercado, né? A Zara já tinha feito, a H&M não chegou ainda, né? A Topshop, mas essa Forever 21 foi uma coisa impressionante, todo mundo falando, inclusive programas de economia, né? Falando sobre o porquê do fast fashion e como funciona o fast fashion. Então, hoje em dia é mais fácil você criar o teu estilo por causa disso, mas é muito importante você criar o teu estilo, senão você se encontra naquela situação onde você tem um armário cheio de coisa e não sai, e nada combina com nada. Quando você compra uma peça, eu falo muito isso no blog, sempre pensa como aquela peça vai combinar com o resto que você já tem no armário. Se ela fica bem em você, não precisa mais tanto estar na moda. Hoje em dia estar na moda é fora de moda. Isso é muito importante entender. Tem propostas nas passarelas, mas é muito mais no street style, nos blogs, você vê o que são estilos que você pode tentar seguir. E também entender qual é o teu corpo, né? Lógico que eu nunca vou usar uma mini saia, eu não tenho perna boa, né? Mas eu mostro outras partes do meu corpo e os olhos, que são a parte mais importante de mim. Por isso que o blog inicialmente tinha os meus olhos, né? Então, é você se entender. Mais você se entende, essa é outra coisa, mais você encontra o teu estilo. Quem mais? Perguntinhas. Pode ser pergunta boba, onde é bonito ir visitar na Itália, essas coisas. Não é possível vocês não terem alguma pergunta. Eu quero saber, então, já que pode ser esse tipo de pergunta, eu quero saber os seus lugares favoritos em Florença, porque pretendo ir pra lá logo, então quero umas boas dicas. Bom, no blog tem tudo, né? Porque fica mais fácil, eu posso te falar aqui, mas você não vai lembrar de tudo, né? Mas eu até coloquei pouco tempo atrás, Florença é uma cidade pequena, quer dizer, lógico que tudo é relativo, né? Tem 400 mil habitantes, mas ela é uma cidade que nasce é medieval, então ela está dentro dos muros que protegiam a cidade, e teve o seu boom no Renascimento, mas ela é bem contida, as partes, eu sempre explico, quando as pessoas viajam e vêm conhecer a Europa, quem viaja pela primeira vez, eu acho que tem que fazer o ABC. Se você vai aprender a escrever, você tem que aprender o alfabeto antes. Então, se você quer conhecer outras culturas, você primeiro tem que conhecer as grandes metrópoles. Eu acho, quer dizer, é uma opinião, lógico. Mas eu acho que você tem que conhecer Londres, Roma e Paris para poder entender o resto. Mas se você vem a Florença, então você também tem que ter o ABC de Florença. E eu fiz tem um roteirinho que eu fiz de Florença, que é uma linha reta praticamente. Você começa lá do lado que eu moro e você vai indo e tem o Boboli Garden, que é o jardim do Boboli, que é o jardim dos Medici. Aí você chega à casa dos Medici, que é o Palazzo Pitti. Aí você passa o Ponte Vecchio, que é das pontes mais importantes. Tá vendo? É difícil lembrar, mas está tudo no blog. Então. Quando você entra, tem a busca à direita, em cima, você coloca Florença, o roteiro, Florença, coisa assim, você vai encontrar. Aí então tem o Ponte Vecchio, que o Ponte Vecchio é inusual, porque é uma ponte onde você tem lojas dos dois lados, e são todas de joia. E em cima você tem uma estrutura que se chama Corredor Vasariano, que foi feito por Vasari em volta de 1500, que levava os Medici, que eram essa família de banqueiros, eles não eram nobres, mas que foram poderosíssimos, e os senhores da Toscana, porque a Itália só é unida há 150 anos, né? Antes era o reino da Toscana, o reino da Sicília, o reino de Nápoles, eram reinados, né? Então, na Toscana eles eram reis, mas eram banqueiros, ficaram muito ricos. Eu estava explicando hoje no almoço. O que acontece? Na época, a igreja... Eu estou pulando, tá? Depois a gente volta ao roteiro. Mas para explicar quem eram os Medici, né? Na época, a igreja era muito rica. Rica não, poderosa e rica, mas poderosa. Quando os Medici começaram a ter tanto poder, o que a igreja fez pertinho? Elas falaram, é pecado
é pecado ser rico, é pecado tudo isso que você está fazendo, para eles perderem um pouco do poder e a igreja voltar a ter o poder. E o que os Médicis fizeram? Eles fizeram, meu Deus, como que eu vou fazer aqui? A igreja está brava comigo, daí eu vou para o inferno. Então eles pensaram assim, deixa eu fazer a igreja happy e os céus felizes. Então eles deram um pouco de dinheiro para a igreja e eles começaram a encontrar os melhores artistas que existiam e comissionar quadros religiosos para pôr em casa, capelas e até igrejas, né? Com esses grandes artistas. Por isso que teve tanta arte durante o Renascimento. Não era tanto porque tinham tantos artistas maravilhosos que existiam realmente, mas tinha dinheiro dado a esses artistas para se salvar do inferno. Então, eu te pedi de Florença porque, para mim, é um dos locais que eu escolhi para complementar os meus estudos em moda. Mas, tipo, eu acho que eu falo pelas meninas que também estudam comigo, quando a gente gostaria de saber, por exemplo, assim, tu, por ser uma pessoa que tem muita bagagem, conhece muitos lugares, quais são as melhores universidades? Tu recomenda algum lugar assim que seja muito bom, a não ser Florença, que eu sei que é uma cidade maravilhosa? Se eu tivesse que estudar moda hoje, assim, se eu tivesse que fazer o tour da moda, eu começaria por Londres, não tem outro lugar melhor. E a St. Martin's é a melhor. St. Martin's é a melhor, mas é muito difícil de entrar. Quer dizer, então... Mas tem também cursos de verão, coisas assim. Então acho que eu faria isso. Sem dúvida, essa é a melhor. Florença é bacana, mas eu nem sei se as escolas de moda lá são tão boas assim, sabe? E hoje em dia não é mais o centro. A Marangoni de Milão é muito boa também. Tem essa menina que eu estava falando, a Paula Cademartori, ela vem que trabalha em acessórios de medicina. É a filha única, o pai queria que ela continuasse ali, mas o sonho dela era ser designer. E ela tentou fazer o que o pai queria e ela falou, não dá, eu não gosto, eu vou para Marangoni. Ela estudou lá e depois começou logo a trabalhar como estagiária, né, na Versace. E dali, depois de 2, 3 anos, ela abriu a marca dela, que acho que tem uns 3 anos, e esse ano ela triplicou o faturado e está já vendendo 1 milhão de euros por ano. Não é pouco, para uma menina que tem 30 anos. Então ela seguiu o sonho dela, ela vem de Porto Alegre, ela fez Marangoni, mas ela também foi criativa. Eu acho que a coisa mais importante hoje é a gente pensar out of the box, sabe? Fora da caixa. O que ela fez? Primeiro ela escolheu fazer bolsa. Por quê? Porque bolsa é um objeto de desejo. É um objeto que você não joga fora imediatamente. É um objeto que você não importa a altura, a idade e o peso. Você tem uma só, né? E todo mundo pode usar. Tanto que quando, no começo dos anos 2000, as bolsas começaram a ser, o it bag começou a ser uma condição econômica, criaram um estudo, eles controlavam a velocidade da venda de bolsas nas marcas e o crescimento. O it bag fez muita marca rica. Não é por exemplo, a Louis Vuitton, né, que é o sonho de quase qualquer brasileira. Eles gastam muito em publicidade de roupa e para criar roupa. Quem criou a roupa da Louis Vuitton foi o Marc Jacobs 15 anos atrás, porque foi uma estratégia da marca. Porque com a roupa você tem muito mais publicidade, mas é para vender o acessório. A roupa é 1% do faturado da Louis Vuitton, mas tem muito mais publicidade do que as bolsas, certamente do que as carteiras, né? Mas eles ganham dinheiro com a carteira. E a Louis Vuitton é a marca talvez mais rentável de moda nesse momento. E é tudo uma estratégia. Tanto que você vê quase todas as lojas de luxo que você vai hoje, você passa no meio dos acessórios para chegar às roupas.
para entrar e para sair da loja. É tudo marketing, é tudo merchandising, é tudo estratégia de venda. É muito interessante quando você entrar nessas e vai... Bom, mas você me perguntou onde estudar. Então, eu iria estudar em Londres, eu iria viver em Londres. E eu acho que se você vai fazer só uma viagem, você tem que passar por Paris, Londres, e talvez Berlim, para moda, tá? Assim, Florença, na rua, você não vai ver moda. Milão, na rua, você não vai ver moda. Só se você vier durante Pitti e Uomo, você vai ver moda masculina. Mas a moda mesmo na rua, você vai ver em Londres, em Paris, e um pouco em Berlim, talvez Barcelona. Né? Eu acho que Berlim, Londres e Paris. Oi? O saloto? Ah, obrigada. Então, o saloto é assim. Saloto é uma palavra italiana que quer dizer sala de estar. E para quem segue o blog sabe que é o espaço dos comentários onde a gente conversa. Porque se você olha, o Consuelo Blog tem uma quantidade de comentários muito alta comparando com quase qualquer blog, não só brasileiro, mas estrangeiro também. Porque eu acho um pouco por causa da idade, por causa do interesse de quem segue o Consuelo Blog, eles gostam de conversar. Então começou a ser um espaço que não só eu respondo, agora quando eu estou viajando eu respondo menos, mas se eu estou em casa respondo a todos os comentários, como elas também começaram a conversar eles começaram a conversar um com o outro. Então começamos a chamar isso de uma sala de estar, e eu comecei a chamar isso de saloto, e aí virou, acho que quase um trademark nosso, né, da gente se sentir parte de algo, falando que a gente faz parte do saloto. Mas qualquer um que segue o blog, eu diria que faz parte do saloto. Quando você tem uma festa, sempre tem alguém que não conversa e só escuta, né? E tem daí aquela tagarela como eu, que está sempre falando tudo assim. Mas então, eu acho que qualquer um que segue o blog está no saloto, como também eu faço parte do saloto. Entende? Não, então, como eu moro lá, aí a gente tenta fazer alguma reunião, quando eu estou no Brasil, sempre do saloto. Mas vieram pessoas de Manaus, da Bahia, de Salvador, de Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, para a reuniãozinha do saloto. Aqui é uma grande reunião do saloto também, né? Quem mais? Alguém. Enquanto o pessoal não tem coragem, eu vou te perguntar. Estudando um pouco mais de futuro, de business mesmo, assim, eu vejo isso tudo, que está cada vez mais na moda a customização. Então, tipo, cada pessoa tem o seu estilo, a sua atitude, a sua identidade, e as grandes indústrias estão indo para esse caminho. Como que tu vê a moda indo para isso e como tu vê os costumes das pessoas no sentido de, ok, eu sou assim e eu vou me comunicar desse jeito através das minhas roupas porque eu sou assim, simplesmente assim. Obrigado. Você acabou de definir o que é estilo. Né? No fundo é isso. É você encontrar o teu estilo. A gente já passou por um período onde a gente realmente fazia uma customização em cima da roupa. De rasgar, de pintar, de colocar flor, sabe? Esse tipo de coisa algumas pessoas ainda fazem, quem é mais artesanal, né? Mas realmente o que acontece é o que é disponível hoje. Quando eu te falo que a moda é mais democrática e tem esse fast fashion, no fundo é como te dar pequenas ferramentas para você poder customizar o teu look. E quando você faz isso, você está criando o teu estilo. E então, não deixa de ser um business, justamente por isso que essas fast fashions cresceram tão rápido e marcas como o Riachuelo aqui criam coleções fast fashion. Que a Riachuelo te dava o basic do basic, né? E agora eles têm aquilo, né, o básico, e também tem as coleções de moda, né, com peças menos caras e com grande rotatividade, que é isso que é fast fashion, é fast, como fast food, porque ele tem que rodar rápido. É o mesmo conceito. Bruno.
Tem 2 homens aqui, os 2 vão perguntar e as mulheres estão bem quietinhas. Seguindo então a linha masculina aqui de perguntas, na verdade vou puxar um pouco para o meu lado. Eu sou publicitário e me disseram que ia descobrir tudo sobre as mulheres aqui hoje, por isso que eu vim. Não descobriu nada ainda. Não, estou tentando, mas tá... Sabe que Freud disse, né? Que a única coisa que ele nunca entendeu foram as mulheres. Mas tu comentou um ponto importante que eu achei legal, a questão do blog, dessa coisa do blog fugir um pouco da indústria de moda. Eu sou publicitário e na publicidade hoje existe 2 correntes. Uma que defende que a mulher ela quer se ver mais nas propagandas. Isso é uma coisa que a Dove já vem trabalhando há anos e que outras marcas começaram a trazer. Inclusive a campanha mais premiada do ano passado é sobre isso. E uma outra corrente que defende que não, que a mulher ela busca na propaganda, na TV, sempre uma visão daquilo que ela almeja ser, né? Então, por isso que falam muito da faixa dos 25 aos 30 anos. Existem essas 2 correntes. O que tu vê, como é que tu vê isso? Tu acha que a mulher ela quer cada vez mais se ver nessas propagandas e anúncios, enfim, ou ela ainda tem essa insegurança de querer buscar uma coisa, uma visão idílica da figura feminina? Eu nunca pensei nisso, então eu vou responder um pouco de ímpeto, tá? E de experiência da Valizer. Eu acho que a mulher quer seguir o que ela almeja ser, mas tem que ser algo que ela pode almejar. Se você vai fazer uma lingerie com menina de 15 anos, magra, e a mulher tem 50, ela não pode almejar ter aquele corpo, mas nunca vai ter. Você entende? Então tem que ser um objetivo que você pode chegar lá. Eu acho que é isso. Tem sentido? Entende? Eu acho que isso une os 2. Se você consegue fazer... Você faz uma mulher real, mas que a pessoa pode ser. Entende? Então você une os 2 que você está falando. Eu acho que na lingerie ficou muito claro. Eu usando lingerie, é uma mulher de 50 anos real, que todo mundo pode ser. Mas é algo que eles almejam, porque eu estou num hotel, sei lá, na Escócia. Entende? Então você une o sonho junto com uma realidade. Mas não se você mostra o lingerie só em menina que é modelo de biquíni, que foi photoshopada. Eu acho. Agora, tem um conceito que eu acho extremamente interessante, que se chama mastige, e que é o que pega nós todas, né? Então, assim, você pensa, o que é realmente o luxo? O luxo é quando você não faz fila para comprar uma bolsa. O luxo é quando o serviço é maravilhoso, quando a pele da bolsa é maravilhosa, quando a costura é reta, quando tem pouco, né? Uma peça é rara. Isso é o real, o verdadeiro luxo. Hoje em dia se chama luxo, coisa que não é luxo. Porque você ficar na fila da Louis Vuitton para comprar uma bolsa, que você chama uma bolsa de luxo, não é luxo. Você entende? Isso é um mastige. Então, todas essas marcas que se chamam de luxo, como a Gucci, a Prada, a Louis Vuitton, você me dá um nome aí que todo mundo gosta? Hã? Bom, são marcas que se consideram de luxo, mas não são realmente luxo. Elas têm uma bolsa, por exemplo, a Gucci, você pode chegar a encontrar uma bolsa de 800 a 1.000 euros, é o primeiro preço, opening price point que eles chamam da bolsa, até uma bolsa de 15 mil euros se é de crocodilo, tá? E aí então, uma mulher que é uma secretária no Brasil que trabalha muito e quer aquela bolsa, ela vai economizar e vai conseguir comprar aquela bolsa. No Brasil, então, que você compra em 10 vezes, ainda mais o sonho, você pode ter esse sonho, né? Então, isso é muito interessante, porque não é luxo, é mastige, é prestígio, mastige, prestígio das massas. E é o conceito verdadeiro com o qual todo esse mercado de luxo funciona hoje. Eles fazem publicidade para a classe A, para vender para a classe B. Para vender o mastige. Então, isso é muito interessante. Só que ninguém vê. Quer dizer, ninguém fala, ninguém vê.
A maior holding de luxo do mundo é a LVMH, né? Louis Vuitton Moet Hennessy, que é do Bernard Arnault, que é um francês, que começou em real estate. Como que chama real estate? Oi? Imobiliário. Obrigada. Por que ele entrou na moda? Ele estava já milionário com o real estate. Porque no real estate acho que você ganha 20%, 30%. Na moda você ganha o dobro. Então, se você faz volume, todo o teu profit margin é o dobro. E não só isso, ele compra o imóvel onde tem a loja e a marca paga aluguel para ele, entendeu? Ele ganha 2 vezes. Então, é genial. Quer dizer, o mercado do luxo, da moda, foi um dos poucos que teve pouca repressão durante a crise. Teve em 2008, por 2 anos, depois logo cresceu de novo. O luxo, porque é um sonho, por isso que você sempre, os publicitários, têm problema entre quando eu vendo o sonho, quando eu vendo a realidade. Quando eu vendo o sonho, quando eu vendo a realidade. Então, eles estão sempre brincando com esse equilíbrio e tentando entender qual é o próximo sonho. Do momento agora, o momento é o cool. Ser cool é o que vende hoje, nesse momento. Então, se você consegue ser cool, por isso que a marca Saint Laurent é uma das de maior sucesso como vendas de moda, tá? Agora, o grande sucesso é a Louis Vuitton. Por quê? Porque você vende um sonho que nem é tão verdade, porque não é pele, a bolsa de plástico. Então, tem 1000 contradições no mercado da moda. Mas eu acho que tem que ser o sonho que pode ser atingido, se você quer fazer uma publicidade feita direitinho. Eu espero que você me acredite. Mas pode ser... O que mais? Vocês querem saber meu peso? É a única coisa que eu não falo. Deve ter sido... muito ruim isso tudo aqui. Não, pode não, mas deve ter sido o máximo virar garota propaganda, ou mulher propaganda, da Valizer. Não? Deve ter sido assim uma coisa... Não sei. Eu gostei, mas o que eu mais gostei foi realmente da reação de quem... Da reação das mulheres. Esse convite, essa coisa que tu tinha esse poder, deve ter sido uma coisa muito... Eu não sabia que ia acontecer. Então, mas te convidaram e tu aceitasse, por quê, né? Sim, mas eu não sei exatamente o que eles queriam. Eu falei com... eles queriam chegar em nós. Verdade? Talvez, porque... Mas a Rosette, a Valizer, tem uma visão, né, na publicidade. Quem não lembra daqui, o primeiro Valizer a gente nunca esquece. Todo mundo. Né? Que foi uma campanha... sim, mas importantíssima. Era o Washington Oliveto. Totalmente o comportamento de quem consumia lingerie. Mas deve ser uma coisa muito boa. É ótimo. Acho que foi um presente de aniversário maravilhoso. Foi ótimo. E como resultado deve ter sido também porque as fotos ficaram bonitas, né? Não, eu acho que mais que isso. Eu acho que chegou às outras mulheres. A outras mulheres que também podem, afinal. Eu já tinha abandonado o Valizer há horas. Obrigada. Tem outra pergunta? Outro homem. Exatamente. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Para fugir um pouco dessa questão só moda, ao longo da vida, todos nós nos reinventamos. Sim. Por não estarmos felizes com nossas profissões, com nós mesmos. Você, como uma mulher que já se reinventou várias vezes por não estar feliz em algum lugar ou profissionalmente, eu gostaria uma dica de como se reinventar para ser feliz. Obrigado. Só isso? Tendo a experiência de vida que você tem até o momento de hoje e das suas reinventações para ser feliz. Só isso? Então. Não, eu ia te perguntar o que você vai fazer. Quer dizer, eu acho que é a mesma coisa que a gente falou antes do estilo, né? Você tem que se conhecer a si mesmo. Primeiro entender o porquê que você não está feliz e tentar entender o que te faz feliz. Existem estudos
que provam que depois de 30 anos que as pessoas saíram da universidade, tipo 70%, 80% de quem teve sucesso foi porque seguiu o sonho e não seguiu querer ser rico. Conseguiram virar ricos porque eles seguiram o que é o sonho deles. Porque quando você faz algo que você gosta, você faz melhor, você faz com mais vontade, você faz com muito mais garra. Agora, eu sei que isso parece ridículo, mas eu acho que é isso. Eu acho que é você conseguir olhar para si mesmo e tentar entender o que você gosta de fazer. Eu falei com um homem muito, muito interessante e inteligente, que é um professor antropólogo, que descobriu a Lucy, sabe aquela Missing Link, a primeira mulher que andou de pé, né? Aquela mulher de 10 milhões de anos, né? Assim. Aí um esqueleto ele encontrou na Etiópia, né? Ele é um professor e ele vem muito a Florença e a gente tem amigos em comum, então eu conheci ele, foi uma honra, né? Eu estava estudando com a minha filha justamente desse período, eu nem lembro como chama esse Homo sapiens sapiens, essas coisas. Ela falou, e o Don Johanson que descobriu ele? E eu falei, sabe que eu conheço ele? Ele é meu amigo. Ah, tá, mãe. Eu falei, sim, ele é meu amigo. A próxima vez que ele vier a Florença, a gente convida ele para jantar. Não acredito. Então, quando ele veio a Florença, ele veio jantar. Eu fiz um jantar pequenininho, só alguns amigos e jovens, porque eu queria que ele passasse a sua sabedoria. Então eu perguntei qual é a fórmula para o sucesso, que ele é uma daquelas pessoas muito inspiradoras. Então ele falou assim, você tem 4 passos. Primeiro, você tem que saber o que você quer, que já é dificilíssimo. É a coisa mais difícil da vida, você saber o que você quer. Algumas pessoas têm isso já desde que nascem, ou desde bem pequenininhas, e outras não. Mas se você consegue individuar o que você quer, é a primeira coisa. Uma vez que você sabe o que você quer, você tem que ser muito bom naquilo. Estudar, aprender, treinar, fazer. Tarará. Então, no caso dele, ele quis ser antropólogo. E ele estudou, que ele que ele sabia tudo de osso, de lugar, e onde poderia estar esses esqueletos ultra antigos e coisas assim. Terceiro é a paixão. E a quarta é um pouco de sorte, ele falou. Então, no caso dele, ele sabia que na Etiópia tinha que estar lá o elo que faltava entre o humano que andava de 4 e o humano que andava em 2 pernas. Eles ainda não tinham encontrado faltava um tipo de esqueleto, eu não sei tecnicamente, né? Aí, ele primeiro era o que ele queria ser antropólogo, depois ele estudou até o fim, e depois então ele sabia que era na Etiópia. Um dia ele estava num escavo, chama, né, onde vocês estavam escavando, e ele decide, em vez de fazer a estrada para voltar no jipe, por aqui, como ele fazia todo dia, passar por aqui. E ele tropeça num pedacinho de osso, que ele tinha encontrado vários durante o dia. Mas um pedacinho assim de osso, ele entendeu, porque ele tinha estudado e sabia, e era um dos melhores nisso, que era o joelho e que ela só podia estar andando de pé, essa pessoa. Eureka, né? Então foi aquele pedaço de sorte também. Como já era noite, eles delimitaram o espaço. O dia seguinte vieram e encontraram esse esqueleto. E à noite, todo mundo festejando com a música dos Beatles, Lucy and the Sky with Diamonds, e por isso que ela se chama Lucy. Mas eu achei sempre que essa fórmula, mais você vive, mais você pensa, e esses 4 passos, acho que são um jeito, talvez responda também a tua pergunta de como se reinventar. Então, a primeira coisa e a mais difícil é você você entender o que você quer da vida. E não precisa ser só de jovem, né? Pode ser quando você, no caso de mulheres, por exemplo, que a gente tem que fazer os filhos, fazer eles crescerem, a gente pode também descobrir depois, mais velha. Mas essa é uma historinha bacana. Que mais? Fala, que eu repito. Como tu te sente com esse poder de fada madrinha? Que legal! Como que eu me sinto com o poder de fada madrinha? Só complementando, comentaste do Ivan, que recebeu a carta, foi aceito. Agora tu está usando o anel da Silvia, também já dá
né? Preferendo a qualidade ou a beleza do produto. Só que ao mesmo tempo deve chegar para ti propostas de coisa de tudo que tipo, que tu gosta e que tu não gosta. Como é que é lidar com... É difícil. Separar isso e o que tu vai investir, o que é negócio para ti. Não, negócio é diferente, né? É outra coisa. Mas assim, você perguntou de ser fada madrinha, né? Fada madrinha é quando você vê um talento que você acredita e você vê que dá para você ajudar. Então, eu tenho várias marquinhas que a Paula Cademartor foi uma dessas que eu puxei bastante, mas não fui a única, mas ajudou. Aí que entra esse fato que eu conheço as várias redatoras, as editoras de revista, porque eu acho que o blog, mesmo que ele não tenha audiência, que tem alguns desses blogs de meninas muito jovens, por duas razões. Né? Uma, porque tem mais meninos jovens que seguem internet do que mulheres um pouco mais maduras. Então, já o teu pool de potenciais leitores é muito maior, né? Mas também, o meu blog não só tem uma audiência qualificada, mas também eu acho que muitas redações leem o meu blog. Um pouco também porque eu moro fora e eu encontro esses talentos, então elas querem ver, sugar tanto dicas, ideias para editoriais, como também novos nomes. Então, quando eu vejo alguém, e quase sempre são mulheres, eu tenho uma predileção por elas, então eu tento segui-las por algumas estações e mostrar o que elas estão fazendo e como esses talentos estão crescendo. Então, esse é o jeito que eu faço. Business é outra coisa, e a gente fala de outro jeito, por isso que eu sempre faço questão de dizer que é um acordo comercial, mesmo que, acho que 99% das vezes são peças que eu gosto, que eu faço publicidade no blog, mas o blog, para continuar, eu preciso ganhar dinheiro. Já aconteceu de fazer publicidade com uma coisa que você gosta? Eu estava falando hoje, tipo, tive uma camisola da Valizer que eu não gostei muito, mas eu usei sabe, um pouquinho assim. Mas assim, eu não gostei, mas as pessoas que não gostaram. Então, quer dizer, isso era uma questão de gosto pessoal, né? Ou talvez às vezes chegaram umas roupas que estavam grandes demais, aí eu tive que arrumar tudo aqui. Ou a calça eu não gosto dela de comprimento longo, eu enrolo, faço ela mais curta. Ponho o meu estilo dentro das peças, que eu acho que é o que as pessoas buscam. Mas eu sempre tento procurar dentro das coleções as peças que eu gosto. E sempre tem. Oi. Você esteve no Fashion Week. Tive em São Paulo? Sim. Eu gostaria que você colocasse alguma coisa das marcas brasileiras que você viu por lá, as suas preferências. É mesmo, nossa. No verão 2015. Deixa eu ver. Quais desfiles que eu gostei mais? É isso? A tua visão no geral, assim. É que eu não fiz ainda assim tudo mais, mas mas o Alexander Herkovich, parece um pouco falar sempre das mesmas marcas, mas ele fez um desfile lindo no feminino e lindo no masculino também. Lógico que o masculino é muito usável para o homem brasileiro, mas tanto o homem brasileiro usa bermuda, uma camiseta para dia ou camiseta da noite. Então, quer dizer, o homem brasileiro não gosta muito de se vestir. Não todos, né? Aqui a gente tem um estilo. Mas assim, o desfile do Alexandre estava lindo. Ele pegou aquela mulher anos 50 e transformou ela em algo de moderno. Ele fez umas coisas maravilhosas. Mas realmente com uma dificuldade de execução incrível. Ele foi um dos desfiles mais bacanas que eu achei. A Triton estava divertido, como sempre é. Teve outra que eu gostei, sabe que a Coach não estava mal? Eu achei uma gracinha, minha mãe não gostou. Com a Gisele, Mas eu achei bacaninha, eu gostei das listras, eu achei bem divertido. O Reinaldo Lourenço estava com uma stylist nova, fez uma coleção muito bacana, um jogo de mistura de estampas bem legais, com sapato baixo, porque agora tem essa tendência de voltar ao sapato baixo, graças a Deus, quem segue o blog sabe, e tem muito uma volta de sapato baixo que tem a ver com a realidade de ser mulher, né? Tudo bem um salto à noite, mas assim, não pode viver sempre de salto. Então, eu acho que essas estavam as mais fortes que eu lembro assim, na minha cabeça. E tu vê a nível de
do Brasil, assim, fazer um paralelo com os de fora, os desfiles internacionais que você também acompanha, você vê crescendo, eu achei que, não, como eu te falei, o nível criativo no Brasil é altíssimo. Mas assim, tem alguns não plus ultra. Quando você vai nos desfiles de Paris, é tudo propó. Muitas vezes o que eles põem na passarela não vai às lojas. É mais conceito, uma proposta de moda, que daí eles diluem e fazem camiseta, um vestido, uma peça, mas não é exatamente o que estava no desfile. A Prada, o que ela põe na passarela é o que vai para a loja. Daí ela também aumenta, tem uma coleção muito maior do que o que aparece na passarela, de peças mais usáveis, algumas básicas e coisas assim. Mas a Prada é muito forte em passar um conceito e renovar. Ela não desenvolve a coleção de uma estação para outra. Você reconhece que é Prada, mas muda completamente de uma estação para outra. Isso é uma coisa, um talento que ela tem que é incrível. E ela é muito intelectualizada. Mas hoje em dia eu acho que entre as coleções mais de sucesso, não só como peças maravilhosas, mas como desenvolvimento de uma linguagem que continua sendo sempre genuína, autêntica e linear e honesta, é o Valentino. A Valentino em Paris é de uma beleza. Ele não trabalha mais na marca há vários anos, daí passaram-se vários designers e agora quem faz a linha são dois que eram assistentes dele e que faz beleza. E ele estava no desfile e ele chorou na primeira fila, no fim do desfile. Foi muito, muito lindo e emocionante, mas era um desfile deslumbrante. E eles conseguiram continuar a mesma linguagem, mas com novas cores, novas estampas, nova silhueta. É realmente impressionante o que eles conseguem fazer. Na verdade, é se reinventar também, né? Certo. Falta de marca, né? Não, porque se você... É um business a moda hoje em dia, né? Que isso que mudou muito do início do século XX ao início do século XXI. Quando você tem holdings, que são, como essa LVMH, que são proprietárias das marcas, então você tem que responder com um profit, né? Quando você era Dior e abria a tua marca, se você não ganhava dinheiro depois de 2, 3 estações, se você ainda tinha dinheiro, você continuava até conseguir, porque o que ele queria era vender a roupa dele, não era ganhar dinheiro. Hoje em dia, o escopo principal é ganhar dinheiro. Tem que ser comercial. Tem que ser comercial. Tanto que eles põem um designer novo e se não começam a ganhar dinheiro depois de 2 estações, eles mandam embora. Não tem tempo. Então é muito mais um business hoje em dia. Por isso que tem todo esse jogo do mastige, da publicidade, um pouco enganar a consumidora, vender um sonho que nem sempre é o que o designer queria. Nem sempre o produto carrega toda essa informação. O designer faz algo de comercial. A Frida Giannini na Gucci é um exemplo de uma boa estilista, uma ótima merchandiser. Ela segue o que as pessoas querem e o que os chefes dela pedem para ela e ganha dinheiro. Então, ela fica lá. Mas ela não é uma grande criadora, sabe? Não é que ela quebra paradigmas da moda ou... Não. Ela faz uma roupinha legal. Ela vai para o objetivo que é vender roupa e fazer bolsa. E vender bolsa. Consuelo. Quem tá? Oi. Chefe. Seguinte, gente. Já estamos batendo no horário. Já? Já? Não, mas calma. São 2 recados. Antes da última pergunta microfonada. A ideia é a gente ficar aqui. Botaram muitas espumantes geladas na geladeira, porque a mulherada gosta. E bater esse papo mais informal aqui na frente, logo depois que a Consuelo responder essa última pergunta. Então, feito? Mais uma, ok. Quem vai ser? Boa noite, Consuelo. Eu queria saber o que você pensa da moda para os cabelos. Nós sabemos que o comportamento de consumo de produtos de beleza, de serviços de beleza da mulher europeia para a mulher brasileira é bem diferente, né?
Você mesma não consome tanto assim, né? Serviços de beleza. Eu li que você corta o cabelo 2 vezes ao ano, não gosta de manicure. Queria saber o que você pensa, que é bonito, que é elegante, brasileira que gosta do cabelão comprido, com muita cor. A mulher europeia já usa o cabelo mais curto, com menos cor. Queria saber a tua opinião. O que eu acho bonito? Você está falando do que? Qual é a pergunta exatamente? Porque eu acho que você respondeu a pergunta, mas eu quero saber o que você acha bonito. O que eu acho... mas que é elegante. Não vale essa pergunta. Não, é importante, é a tua opinião. Não sei se... Só para nós entendermos. Elegante não. Eu acho... É a mesma coisa que a gente estava falando da periguete, né? Eu acho que a brasileira, ela gosta de comprido. Eu tenho até uma grande salotista, né? Que veio ao encontro e ela falou... por causa de você eu cortei o cabelo, mas eu não estou feliz, sabe? Mas não é que ela cortou como eu, ela cortou daqui para cá e não ficou feliz, entendeu? O cabelo. Mas não é que... Eu acho que aí tem muito a ver com o teu estilo e com a cultura. Eu não posso dizer que uma coisa é chique ou é elegante e outra não. Eu gosto de cortes de cabelo que dão um certo cabeça e faz uma brincadeira. Mas se você se sente melhor com o cabelo comprido, e aquela coisa que minha mãe chama de ginástica capilar, né? A única coisa que eu peço é que seja limpo e cuidado. E a brasileira, isso é excepcional. A italiana e a europeia, não a italiana, a inglesa, a italiana, a francesa, mas muitas vezes estão com o cabelo sujo. Mas muitas vezes, que no Brasil não existe. Essa coisa de tomar banho todo dia ou 2 vezes por dia é uma coisa brasileira que na Europa não tem. As pessoas não sempre tomam banho todo dia na Europa. Um pouco porque a água custava tanto, um pouco por cultura, é uma coisa estranha, diferente. O Brasil é um país limpo. Na Europa não é, quer dizer, onde as pessoas são limpas, muito limpas. Não existe, você fala com qualquer um, a primeira coisa, eu vou para casa, tomo um banho, sabe assim, é como falar, entro na porta, né, tomo um banho. No Brasil é sempre assim. E lavo o cabelo todo dia. E na Europa não é assim. Então, de um lado, eu acho que a europeia tem, às vezes, um corte de cabelo mais interessante, mas se ela está com o cabelo sujo, o que é melhor? Ter o cabelo comprido, mais neutro, limpo e bem cuidado, ou curto e sujo? Quer dizer... O ideal é como quando me diziam, você quer ser alta, magra, rica e bonita? Ou você quer ser baixa, pobre, com o pé quebrado? Não, quer dizer, sempre o que é obviamente mais bacana, eu acho que ganha. Mas nesse caso eu acho que o cuidar bem, que é uma coisa muito brasileira, é bacana. Você vê que em qualquer cidadezinha existe um salão. Salão não é só salão de luxo, é para todo mundo, né? É uma coisa bem democrática e sempre foi. Não só desde que a moda é acessível. Salão sempre teve, para todos os níveis, não é? Então, isso é super legal do Brasil, eu acho. Acabou? Aqui, né? Sim. Gente, então, como eu falei, a ideia é continuar esse papo bem informal, mas para finalizar, a Silvia ficou com vergonha de vir, nem vim eu. Ela fez uma pulseira especial para ti. Obrigada. Além do anel. Eu não estou vendo. Que tá escrito, é uma pequena peça de prata num cordão e está escrito Empowerment, exatamente em homenagem ao dia de hoje. Que legal. Então, obrigado, gente. Continuamos o papo. Vocês querem fazer mais perguntas? Ninguém levanta. Alguém? Levanta o braço aí. Quem quer fazer a pergunta? Tá, então continuamos o papo ali na frente. Valeu, gente.